O colecionador de ecos. Por trás de cada rosto na multidão, existe um segredo. Mas e se o segredo mais sombrio de uma cidade inteira estivesse escondido nas mãos de um homem que conserta o tempo? A poeira no arquivo da delegacia de Bruma Alta tinha um cheiro específico, uma mistura de papel envelhecido, mofo e desesperança contida. Para Dante Viana, era o perfume de sua obsessão. As luzes fluorescentes zumbiam uma canção fúnebre e constante sobre sua cabeça, iluminando as pilhas de caixas-arquivo que continham os fantasmas da cidade, casos arquivados que a burocracia preferia esquecer. Eram 5. 5 desaparecimentos ao longo de uma década, todos tratados como eventos isolados, becos sem saída. Uma estudante universitária, um contador, uma professora de yoga, um carteiro, um jovem músico. Nenhuma conexão aparente, nenhuma violência, nenhum pedido de resgate. Apenas o vácuo. As fotos amareladas nas pastas mostravam sorrisos congelados no tempo, vidas interrompidas sem um porquê. Os relatórios policiais eram um monumento à frustração, repletos de entrevistas inconclusivas e buscas infrutíferas. Mas Dante não era um policial de campo. Sua arena era o silêncio dos dados, a lógica fria dos números que as pessoas deixavam para trás como rastros digitais. Ele passava as noites ali, ignorando os olhares de pena dos poucos colegas que o viam, um analista financeiro forense mergulhado em homicídios por vontade própria. Ele não via as vítimas como as outras pessoas. Ele as via como equações incompletas. E naquela noite, sob o zumbido elétrico, algo finalmente se encaixou. Não era nos grandes movimentos financeiros, nas dívidas ou nos investimentos. Era no ruído, nas pequenas transações insignificantes que qualquer investigador teria ignorado. Um saque de R$ 50. Uma compra de 20. Todas em dinheiro. Dante mapeou cada uma, cruzando datas, horários e localizações com uma precisão maníaca. E o padrão emergiu, tênue como um fio de teia de aranha, mas inegavelmente presente. Cada uma das vítimas, nos dias que antecederam seu desaparecimento, havia feito uma pequena retirada de dinheiro de um caixa eletrônico específico, um terminal antigo e quase esquecido, espremido entre uma loja de ferragens e um beco sujo na Praça das Oficinas, o bairro antigo da cidade. E mais, os registros de geolocalização de seus celulares, recuperados com dificuldade de operadoras, mostravam que todos haviam passado, em algum momento daquele mesmo dia, por uma pequena área de 3 quarteirões ao redor da praça, uma área conhecida por seus antiquários e oficinas de restauro. A polícia havia descartado isso como coincidência, a praça era um ponto de passagem. Dante não. Coincidências eram apenas padrões que ainda não haviam sido compreendidos. Ele sentiu um calafrio que não vinha da corrente de ar do velho edifício. O caçador silencioso que assombrava Bruma Alta por 10 anos não era um monstro impulsivo que agia nas sombras. Ele era metódico. Ele era paciente. E ele tinha um território de caça. Dante fechou a pasta do primeiro caso, o da estudante, e seus dedos, manchados de tinta de caneta, tremeram levemente. Ele não estava mais apenas analisando números. Ele estava começando a ouvir o eco da voz do predador. A cidade lá fora dormia, alheia ao fato de que um homem em uma sala esquecida estava finalmente começando a desenhar o mapa que levava ao covil do lobo. Aquele mapa não era feito de ruas, mas de pequenos hábitos, de transações esquecidas, de um rastro de migalhas financeiras que juntas, formavam um caminho direto para o coração da escuridão. A caçada havia, de fato, começado. A luz do dia em Bruma Alta era diferente na Praça das Oficinas. Parecia mais antiga, filtrada por vidraças empoeiradas e pela sombra de casarões coloniais que se recusavam a ceder ao tempo. Dante sentia-se um anacronismo ali. Seu terno funcional, sua postura rígida, tudo nele gritava escritório e planilhas. Ele trocou os sapatos de couro por botas mais discretas e passou dias perambulando pela praça, um fantasma entre os artesãos e vendedores de antiguidades. Ele observava, absorvia, catalogava mentalmente cada loja, cada oficina, cada rosto. O cheiro de verniz, madeira velha e metal polido substituíra o cheiro de papel mofado de seu arquivo. Era um mundo tátil, analógico, e ele se sentia um peixe fora d'água,
sua mente digital lutando para processar a sobrecarga sensorial. Ele visitou lojas de móveis, de livros raros e de porcelanas. Em cada uma, fazia perguntas vagas, fingindo ser um colecionador em busca de algo que nem ele sabia o que era. Mas seus olhos não estavam nas peças. Estavam nos donos, nos funcionários, buscando um vislumbre, uma dissonância, qualquer coisa que não se encaixasse. E então ele encontrou a relojoaria. Era pequena, espremida entre um armarinho e uma casa abandonada. O tempo restaurado, dizia a placa de latão polido. O interior era um santuário de tic-tacs, um coro de centenas de relógios, de parede, de bolso, de mesa, cada um marcando seu próprio ritmo, criando uma sinfonia mecânica que era ao mesmo tempo calmante e enervante. Atrás do balcão, um homem de barba branca e olhos azuis surpreendentemente claros trabalhava com uma lupa presa à cabeça, suas mãos grandes e calejadas movendo-se com a delicadeza de um cirurgião sobre as entranhas de um relógio de bolso de ouro. Era Silas Montenegro. Ele ergueu os olhos quando Dante entrou, e um sorriso amável se formou em seu rosto. Ele era exatamente como os vizinhos o descreveram, um artesão genial, um homem gentil, uma alma antiga. Dante sentiu o estômago gelar. Ele conversou com Silas, inventou uma história sobre um relógio de herança de seu avô. A voz de Silas era calma, ponderada. Ele falava sobre engrenagens e molas com a paixão de um artista. Não havia nada nele que sugerisse a escuridão. Nada. E era exatamente isso que o aterrorizava. Dante passou a observar a loja de longe, de um café do outro lado da rua. Ele viu a rotina de Silas, a forma como ele cumprimentava os clientes, a paciência com que explicava seu ofício. Ele era um pilar daquela pequena comunidade. Um monstro pode se esconder atrás de uma máscara de normalidade, mas aquilo era diferente. Silas não usava uma máscara, ele era a própria normalidade. A convicção de Dante, antes tão sólida em seu arquivo, começou a vacilar, assaltada pela dúvida. E se ele estivesse errado? E se o padrão fosse apenas isso, um padrão sem significado, uma ilusão criada por sua mente obcecada? Mas então, em uma tarde chuvosa, ele viu uma jovem, com o mesmo ar sonhador da estudante na primeira foto do arquivo, parou em frente à vitrine da relojoaria. Silas saiu, sorriu seu sorriso gentil, e começou a conversar com ela. Dante observou a interação, a forma como a cabeça de Silas se inclinava, a maneira como suas mãos gesticulavam, explicando algo sobre um carrilhão na vitrine. E no meio daquela cena perfeitamente banal, Dante viu um brilho fugaz nos olhos azuis de Silas. Não era malícia. Era algo mais frio, mais assustador. Era o olhar de um colecionador avaliando uma peça rara. Naquele instante, toda a dúvida de Dante se evaporou, substituída por uma certeza gélida e absoluta. O lobo estava ali, em plena luz do dia, vestindo a pele não de uma ovelha, mas do próprio pastor. A certeza era uma faca de 2 gumes, afiada o suficiente para cortar a névoa da dúvida, mas inútil sem o peso da prova. Dante não tinha nada que um juiz aceitaria. Nenhuma testemunha, nenhuma evidência física, apenas um padrão em extratos bancários e uma intuição que o consumia. Acusar Silas Montenegro, o amado relojoeiro de Bruma Alta, com base nisso seria um suicídio profissional e pessoal. Ele precisava forçar a mão do colecionador, fazer com que a criatura metódica e paciente cometesse um erro. A estratégia nasceu da própria natureza do predador. Se Silas era um colecionador, ele precisava de um item perfeito para adicionar à sua coleção. Dante mergulhou de volta nos arquivos, não nos financeiros, mas nos pessoais. Ele estudou os gostos, os hobbies, as vidas das 5 vítimas, buscando o denominador comum não em suas mortes, mas em suas vidas. E ele o encontrou. Todos eram almas quietas, pessoas em um ponto de transição, prestes a iniciar um novo capítulo, um momento de beleza e potencial que para uma mente doentia, poderia ser visto como o ápice, um instante perfeito que precisava ser preservado para sempre. Usando um perfil falso e contatos discretos no submundo digital, Dante criou uma isca. Uma jovem artista plástica, recém-chegada à Bruma Alta, com um portfólio que exalava o mesmo tipo de potencial melancólico das vítimas anteriores.
Ele plantou artigos sobre ela em blogs de arte locais, fez com que seu nome surgisse em conversas em cafés frequentados por artistas. Ele construiu uma lenda, uma peça perfeita, e a colocou no tabuleiro. A policial disfarçada que interpretou o papel da artista era brilhante. Ela visitou a Praça das Oficinas, demonstrou interesse por mecanismos antigos, e eventualmente, entrou na relojoaria de Silas. Dante e uma pequena equipe de confiança observavam de uma van do outro lado da rua, os corações martelando no ritmo dissonante dos relógios da loja. Por dias, nada. Silas foi o perfeito cavalheiro, o artesão prestativo. A tensão era insuportável. Dante começou a pensar que havia falhado. Então, na noite do quarto dia, aconteceu. Silas convidou a artista para ver uma peça rara em sua oficina nos fundos, após o horário de fechamento. Era o convite. O ponto sem retorno. A equipe tática entrou. Não houve luta. Silas Montenegro simplesmente parou, o sorriso gentil desaparecendo de seu rosto, substituído por uma expressão de leve aborrecimento, como um colecionador cujo momento de aquisição foi rudemente interrompido. A prova estava lá, não em armas ou ferramentas de tortura, mas escondida com uma precisão cirúrgica. Dentro do compartimento oco de um grande relógio de pêndulo, cuidadosamente embrulhados em veludo, estavam os ecos. Um único brinco de prata da estudante. A caneta tinteiro do contador. Um pequeno pingente de lótus da professora de yoga. O apito do carteiro. A palheta de guitarra do músico. Pequenos objetos pessoais, insignificantes para o mundo, mas que eram a essência de cada vida que ele havia roubado e preservado. Meses depois, o outono pintava as árvores de bruma alta com tons de fogo e ouro. Dante estava em seu apartamento, não no arquivo. A sala estava limpa, organizada, silenciosa. É sério. Pela janela, as luzes da cidade piscavam como estrelas caídas. Ele segurava uma xícara de café quente, o vapor subindo em espirais lentas. Pela primeira vez em anos, sua mente estava quieta. Os zumbidos das luzes fluorescentes, os tic-tacs fantasmagóricos, as vozes silenciosas das vítimas, tudo havia se calado. Ele não resolveu apenas um caso, ele libertou a si mesmo. A justiça trouxera paz não apenas para as famílias enlutadas, mas para o homem que carregou seus fantasmas por tanto tempo. Dante Viana olhou para a cidade, não como um quebra-cabeça a ser resolvido, mas como um lugar para se viver. E pela primeira vez, ele se sentiu em casa.